Coletiva de imprensa, véspera da estreia do Campeonato Carioca com o atleta Romarinho. Vamos dar as prioridades aqui para os jornalistas que estão presentes. Vamos passar aqui, pode começar contigo, Michel? Beleza. Boa tarde, Romarinho. Michel Costa, do Futebol Periférico. Você começou sua carreira profissional lá em 2013, aqui mesmo na Portuguesa, e agora em 2025 vai completar 12 anos, né, como atleta profissional, onde tudo começou. Queria saber de você o que mudou do Romarinho que veio lá da comunidade do Entender e agora está prestes a completar 250 jogos com a camisa da Portuguesa. Muito feliz, né? Primeiramente, boa tarde pessoal do Futebol Periférico. Muito feliz de estar podendo atingir essa marca, né? Foi o que eu estava falando mais cedo com o pessoal. É bem difícil hoje em dia você completar uma marca assim de bastante jogos para uma equipe de um pouco menor expressão, né? Assim dizendo. O Romarinho, que começou lá em 2013, era um garoto, era um jovem sonhador, que sonhava em fazer história com a camisa da Portuguesa, história no futebol, e não mudou. Eu continuo sonhando ainda em continuar fazendo história pela Portuguesa, em continuar construindo a história com essa camisa, né? São 250 jogos, foi construído com muito orgulho, com muita dedicação, muito trabalho. Sou muito feliz com tudo que eu conquistei dentro aqui do clube. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer, a gratidão eterna pela Portuguesa. Me formou como homem, me formou como um pai de família, me formou como atleta. Então, só agradecer mesmo. Não nada melhor do que estrear também numa competição que é o Campeonato Carioca, fazendo 250 jogos, né? Isso é um motivo de muito orgulho e vai me deixar muito mais alegre para poder fazer uma boa estreia, se Deus quiser, conseguir a nossa vitória. Romarinho, boa tarde. Eduardo Alves, da Cobertura Carioca. E além dessa marca dos 250 jogos, você chega como um líder para esse elenco, jogador que tem mais jogos, mais história aqui com a Portuguesa, uma ligação enorme. O que você acha que isso vai te ajudar a poder trazer coisas boas para a equipe, não somente no Carioca, mas no ano também temos a Copa do Brasil em disputa, né? Boa tarde, Eduardo. Então, uma pergunta interessante, né? Graças a Deus, assim, eu tenho uma liderança muito boa com o grupo, não só pela experiência, também pela idade e pela liderança técnica também. Eu tento passar isso para os meninos mais jovens, porque foi quando eu estava começando, eu tive essa ajuda de pessoas mais velhas. No nosso caso, o Muniz foi um dos nossos também líderes na época, que me ajudou muito na minha transição. É muito importante você ter essa liderança, né? É muito importante você ser conhecedor da casa e o pessoal novo que está chegando, você fazer entender qual é o intuito da casa, qual o planejamento do ano. Infelizmente esse ano nós não temos o brasileiro no segundo semestre, mas nós temos uma competição muito importante que é a Copa do Brasil, que pode nos ajudar muito na frente financeiramente também, e a gente conseguir também, querendo ou não, um calendário para o ano de 2026, né? Que é fazer uma boa campanha no estadual para conseguir o brasileiro de 2026. Romário, repassando a pergunta agora de Marcelo Cunha, da Rádio Grande Rio. Qual foi o momento mais importante teu na Portuguesa nesses 10 anos de Campeonato Carioca, e é claro, completando agora 250 jogos, e o que a Lusa precisa fazer para que este ano de 2025 chegue mais longe no Campeonato Carioca, no ano em que o clube também completa 100 anos, já que nos últimos anos não conseguiu, nos últimos 3 anos não conseguiu acesso à Série C. Pergunta de Marcelo Cunha, da Rádio Grande Rio. Boa tarde, Marcelo, da Rádio Grande Rio. É uma pergunta também muito boa, né? Graças a Deus eu tenho alguns momentos muito importantes com a camisa da Portuguesa, né? Um dos que eu nunca vou esquecer foi o gol que ajudou a trazer a Portuguesa novamente à primeira divisão em 2015, que foi justamente contra o América. É um dos gols para mim mais importantes da minha carreira. E também a nossa campanha de 2021, que foi uma campanha que nós, como o nosso professor fala, que nós furamos a bolha, conseguimos chegar entre os 4 primeiros e ficamos no geral no 3º colocado. Foi muito importante essa campanha para o clube, fez ainda mais o clube ficar mais conhecido no cenário nacional, fez a gente ser respeitado nacionalmente também nas competições, né? Tanto na Copa do Brasil e tanto no Brasileiro. Infelizmente não conseguimos o grande objetivo, que era chegar na Série C, mas o clube tem um planejamento para isso, a gente está norteado para isso, e se Deus quiser a gente vai conseguir essa classificação pelo Carioca esse ano, e em 2026 a gente vai brigar pelo esse acesso novamente. Renan Moura, da Rádio Globo. Romarinho, você é um dos jogadores mais identificados com o clube e um dos ídolos da história recente.
no centenário do clube a luz acabou um pouco distante dos objetivos. Portanto, 2025 tem que ser um ano para dar uma resposta à torcida? Boa tarde, pessoal da Rádio Globo. Não, com certeza. Infelizmente, no nosso ano do centenário, nós não conseguimos os principais objetivos que foram traçados pelo clube, né? Isso fica um peso, fica uma responsabilidade para quem é da casa, para mim, que tem uma identificação muito grande com o clube, né? Então, esse peso realmente cai, mas não pode ser uma coisa que fique um fardo pesado, né? Tem que ser uma coisa que a gente possa levar para dentro de campo, mas com uma responsabilidade mais leve e que a gente possa desenvolver o maior futebol possível para que a gente possa conseguir esses nossos objetivos que foram traçados pelo clube, né? Mais uma do Renan Moura. Romarinho, como você analisa esse início de Carioca com os grandes atuando como sub-20? Isso afeta a isonomia do torneio? Eu acredito que não, até porque futebol não tem idade, né? Futebol não tem RG. Tá vestindo a camisa de um clube grande, ele tá ali porque ele tem a capacidade. E a gente entrar em campo também encarando como se fossem os principais jogadores que estão ali em campo. Concentração total, foi o que nós fizemos em 2021. Nas primeiras rodadas pegamos as equipes grandes que não estavam com seus principais jogadores e a gente conseguiu ter bons resultados e que nos ajudou a ter uma boa campanha em 2021. Então, o nosso planejamento para esse ano é a mesma coisa, vamos pegar alguns grandes bem no início da competição, então a gente deve aproveitar essa oportunidade que a gente vai ter. Perfeito. Thalita Gil disse da CBN. Romarinho, o VAR terá algumas mudanças, principalmente na linha de impedimento nesse campeonato. Foi divulgado o protocolo do VAR da FERJ, em que a linha teve um leve aumento na espessura para 12 centímetros. Você, como os demais atacantes, estão atentos a essas mudanças e cada vez mais buscam se informar sobre essas mudanças para se beneficiarem contra os zagueiros? Essa do VAR aí dos centímetros eu já não estava muito por dentro, né? A gente não estava muito acostumado a ter na primeira fase o VAR, né? Ficamos cientes durante a preparação. A gente está ligado tanto para atacar quanto para defender, quanto essa questão do VAR, né? Perfeito. Vamos agora aqui com o Rádio Tupi, Gabriel Andresa. Qual é o peso da responsabilidade de ser um dos recordistas, ou talvez o maior recordista de partidas com a camisa da Portuguesa em uma história centenária? Como eu falei, é gratidão eterna pela Portuguesa, né? Não é fácil você completar 250 jogos com a camisa de uma equipe, e ainda mais uma equipe centenária. Fico muito feliz em estar carregando as cores da Portuguesa, completando 250 jogos. Mas como eu falei, carrego como uma responsabilidade, mas não uma responsabilidade pesada, uma responsabilidade boa. E sendo um espelho, né, para a garotada, para a criançada também, porque fica como um exemplo. Você tem poucos jogadores aí hoje em dia que completa bastante jogos por uma equipe de menor expressão. Então eu quero continuar fazendo história que sirva de exemplo para os demais. Para a gente finalizar as teleperguntas, temos uma da Gabi Maria, do Rádio Tupi. Você é um dos jogadores mais experientes deste elenco e com mais rodagens dentro da disputa do estadual. O que tem procurado passar aos seus companheiros pelas vivências que já teve no Carioca nos últimos anos? Bom, boa pergunta também. Eu já estou indo para o meu 10º campeonato carioca, né, da primeira divisão, e tenho 2 pela segunda divisão. Então nós temos alguns jogadores que são de fora, que não disputaram a competição ainda, é uma competição nova para eles. Então a gente aqui passou alguns detalhes para eles, né, algumas equipes que a gente tem um pouco mais de rivalidade, como se joga aqui no Rio, o clima, os campos. Então isso é bom a gente ter passado, para quem tem mais experiência, ter passado para o pessoal novo que está chegando, que não disputou essa competição. É muito importante eles já darem por dentro de como pode acontecer, o que vai acontecer durante o estadual. Para a gente finalizar, a última pergunta, nosso amigo aqui quer fazer pessoalmente. Romarinho, novamente boa tarde, Eduardo Alves da Cobertura Carioca. O Campeonato Carioca como um todo tem atraído um pouco mais de visibilidade pelo que os outros times têm conquistado. O Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileiro, Fluminense, campeão recentemente da Libertadores, Flamengo também multicampeão, Volta Redonda, campeão da Série C, Vasco, semifinalista da Copa do Brasil. Como é que vocês que estão envolvidos nesse campeonato também
enxergam isso, de repente, no sentido de tornar o campeonato mais desafiador, mais competitivo? Como é que você enxerga tudo isso? Com certeza. O Campeonato Carioca por si só já sempre foi um dos mais qualificados do país, né? E tendo o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense como os principais campeões da Libertadores nos últimos anos, tem um peso muito grande na competição, né? Tem uma visibilidade muito boa. Fora os outros times também, o próprio Volta Redonda que está na Série B do Brasileiro. Então nunca foi fácil a competição, né? Nunca foi mediana, sempre foi grandiosa. Então a responsabilidade nossa também de continuar elevando o nível da competição é grande, né? Como eu disse, em 2021 nós furamos a bolha e o nosso planejamento é esse ano novamente buscar lá em cima entre os 4 primeiros. Tá certo, fim de coletiva. Aproveito para avisar a todos que o atleta será homenageado amanhã no jogo contra o Bangu e vai jogar com a camisa 250. Então, para avisar os amigos jornalistas, fim de coletiva. Muito obrigado, Romarinho. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas perguntas. É um prazer estar sempre falando com vocês. Fui bem?